Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão da Unesp sobre óptica. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Em uma atividade de sensoriamento remoto, para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada, a uma altura h da superfície. Considerando que, nessa atividade, as dimensões das imagens nas fotografias deveriam ser 5.000 vezes menores do que as dimensões reais na superfície da Terra, e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formaram a 20 centímetros da lente da câmera, a altura h em que o balão se posicionou foi de... Então, gente, eu vou fazer uma revisão breve aqui sobre o assunto de lentes. Eu quero que essa revisão sirva de referência para essa resolução e para outras de lentes. Então, veja quem tem interesse aí. Se você está com a matéria bem fresca na cabeça, pule. Se não, vamos lá. Então, a gente tem as lentes e elas são divididas em dois tipos, as lentes de bordos grossos ou de bordos finos. Você identifica isso pelo desenho da lente, né? Aqui, ó, a borda dela é grossa, aqui a borda dela é fina. Aqui também, aqui também. Nesse terceiro caso, ela é grossa também, no segundo também é grossa. Então você olha desse jeito, tá bom? Coisa importante sobre a nomenclatura. As lentes de bordos finos, elas terminam com o nome convexo, e as lentes de bordos grossos terminam com o nome côncavo. Tá, e aí? Como é que eu sei o primeiro nome? Eu sei descobrir o segundo, mas o primeiro, como é que eu faço? Bom, se a lente é de bordos finos, ela termina com convexo, então ela tem uma face convexa. Essa aqui, né, olhando da direita para a esquerda, né, como se tivesse uma luz vindo aqui, seria a borda convexa, né, seria convexa. Portanto, essa aqui só pode ser a plana, desculpa. E aí? Bom, essa é a parte fácil, né? Qualquer pessoa veria. E agora? Essa aqui, ela termina com convexa, né? Porque ela é de bordos finos e essa face aqui, já quando incide luz, né? Ela é uma face convexa. Essa aqui também. Então ela é convexa, convexa. A gente chama de biconvexa, né? Não chama de convexa, convexa. Essa aqui é biconvexa. E por fim, né, novamente, a gente termina o nome dela com convexa, tem uma face convexa. A face convexa vai ser exatamente essa, né? Como se a luz estivesse batendo da esquerda para a direita. E a face côncava é essa aqui. Então ela é côncavo, convexa. Beleza? E a de bordos grossos? Mesmo raciocínio. Ela é de bordos grossos, então termina com côncavo. Côncava, aliás, né? Deixa eu arrumar aqui. Beleza, então essa aqui é a face côncava. Essa aqui também é côncava. Então é côncava, côncava ou bicôncava. E essa aqui? Bom, termina com côncava, tem uma face côncava. Aqui. A outra face é plano, então ela é plano-côncava. O que eu quero que vocês percebam é que pelo nome você descobre se é uma lente de bordos grossos ou de bordos finos. Aqui termina o nome com côncava e a côncava é essa face aqui. Então a outra é convexa, né? Quando a luz incide assim, convexa. Então essa é convexa côncava. Então a gente tem a diferença aqui, né? A gente tem do lado esquerdo a lente côncava convexa e do lado direito a convexa côncava, né? Novamente você observa o último nome para saber de que lente se trata. Show? Normalmente, lentes de bordos finos são convergentes, né? Por que eu falo normalmente? Porque isso ocorre quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Nesse caso, lentes de bordos finos são convergentes, né? Lentes com final convexo aqui. Mas, se não for o caso, né? Se o N do meio fosse maior que o N da lente, a lente de bordos finos seria divergente. Tá ok? Mesma coisa aqui, o mesmo raciocínio, aliás, aqui para lente de bordos grossos. Lentes de bordos grossos geralmente são divergentes. Para isso acontecer, o N da lente tem que ser maior. Desculpa, coloquei errado aqui. Tem que ser maior que o N do meio, tá? Então,
Lente de bordos finos, geralmente convergente. Lente de bordos grossos, geralmente divergente. Bom, aqui no diagrama das lentes, a primeira coisa que a gente vai ver é a lente convergente, né? A que cai mais. O diagrama diz que as flechinhas vão estar apontando para fora. É assim que a gente representa uma lente divergente. Essa lente vai ter 3 elementos: o centro óptico, o foco e o ponto antiprincipal. Percebam que é uma lente convergente. Então os raios convergem para onde? Para esse eixo aqui. Tá? Então o raio vem paralelo, bate na lente e aí vai se aproximar do eixo. E aproxima do eixo passando pelo foco. Se o raio passa pelo foco, ele bate na lente e vem paralelamente ao eixo, né? Novamente, o caminho do raio era esse, veio para cá, está se aproximando do eixo, correto? E por último, tem o raio que passa pelo centro óptico, né? E aí ele não sofre desvio. Tem o raio que passaria pelo ponto antiprincipal, mas acredito que só com esses 3 aqui a gente já consiga se virar. Aqui a gente vai ter a lente divergente. Ela é mais complicadinha, mas ela cai bem pouco, viu? Então fiquem tranquilos. Como o próprio nome diz, se uma lente divergente vai fazer o raio divergir. Divergir de onde? Desse eixo aqui. Tá. A representação dela no diagrama são flechas apontando para dentro, né? E novamente é mais complicado, né? Então o raio vem paralelo, bate na lente e aí ele vem para cá, né? Divergindo do eixo. Então, o que você tem que estar acostumado, né? Raio que vem paralelo sai passando pelo foco. Aqui não muda, passa pelo foco. Só não é o raio, é o prolongamento dele. O prolongamento do raio aqui, ó, que foi refratado. Esse é o raio refratado, o prolongamento dele passa pelo foco. Novamente, fique tranquilo, fique tranquila, não cai tanto. O raio que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. E o raio que passaria pelo foco, né, ele refrata paralelamente, né? E o que passaria pelo foco nesse caso? O prolongamento. Novamente, o prolongamento. Como eu disse, não cai muito, fiquem tranquilos. Bom, aqui está a relação entre onde o objeto está, onde a imagem vai se formar. Isso aqui é bem importante mesmo. Se o objeto está antes do ponto antiprincipal, a imagem dele vai ser menor, vai ser invertida e vai ser real, tá? Então, objeto K, imagem K'. Se o ponto está sobre o ponto antiprincipal, se o objeto está sobre o ponto antiprincipal, a imagem dele vai estar sobre o ponto antiprincipal também, vai ser do mesmo tamanho, invertida e real. Então, mesmo tamanho, invertida e real. Se o objeto está entre o foco e o ponto antiprincipal, a imagem vai ser invertida, vai ser maior e vai ser real. Se o objeto está sobre o foco, né, não forma imagem, ou a gente fala que forma imagem imprópria. E se ele está entre o foco e o centro óptico, né, que é o caso, que é o objeto X ali, a imagem vai ser virtual, maior e direita. Tá? Então, entre o foco e o ponto e o centro óptico, imagem virtual, direita e maior. Espero que eu não tenha dito o contrário antes. Tá. Relações matemáticas agora. Primeiro, o foco ele não é a metade do raio. Por quê? Porque uma lente tem 2 raios, né? E aí, qual raio você usaria? Não usa. Então, essa ideia aqui a gente usa para espelho, não usa para lente. A equação de Gauss continua valendo. E, se não me engano, essa equação se chama equação de Rayleigh. Essa aqui que vai dar para a gente o valor do foco, caso a gente precise. Ok? Eu não vou explicar muito bem essa fórmula aqui. Provavelmente eu vou fazer exercício com ela e aí eu explico melhor. Tá bom? Aqui é aquela fórmula do aumento, né? O aumento vai ser igual a menos P sobre P', que é igual ao tamanho do objeto sobre o tamanho... Desculpa, que é igual ao tamanho da
imagem sobre o tamanho do objeto. E acho que é isso. Aí tem essa vergência equivalente aqui, né? Quando você tem duas lentes sobrepostas, você pega a vergência de uma e da outra, soma para ver quanto vai ser a vergência equivalente. Tá ok? Beleza. Aqui é o sinal do estudo analítico, né? Quando a lente é convergente, o foco é maior que zero. Quando a lente é divergente, o foco é menor do que zero. P' maior que zero se a imagem é real. P' menor do que zero se a imagem é virtual. I maior que zero se a imagem é direita. I menor do que zero se a imagem é invertida. Vamos para o exercício. Bom, ele dá esse esqueminha do balão. Ele fala que o chão está aqui, né? Dá uma lente convergente. Percebam a representação. Fala que a imagem tem que ser 5.000 vezes menor. Fala que o P' é 20 centímetros. Coisas que você pode saber. Se a imagem é menor, né? O único jeito dela ser menor é ela estar antes do ponto antiprincipal. Porque se ela estivesse sobre o ponto antiprincipal, seria do mesmo tamanho. Entre o foco e o ponto antiprincipal seria maior. Entre o foco e o objeto entre o foco e o centro óptico seria maior também. Então a gente sabe que o chão ele está antes do ponto antiprincipal. Sendo assim, ele vai gerar uma imagem menor, do jeitinho que ele quer, invertida e real. Se a imagem é real, o P' é maior que zero, né? Então é 20 centímetros, não menos 20 centímetros. E é isso. Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar aquela relação, né? Que o I está para o O, assim como menos P' está para o P. Bom, a imagem é invertida, então o tamanho da imagem fica negativo. O objeto é direito, né? Então fica positivo. O aumento, portanto, vai ser um aumento negativo. Um aumento negativo por quê? Porque a imagem é invertida. Então, se o objeto fosse só menor, eu colocaria 1 sobre 5.000. Se ele fosse só menor, mas ele não só é menor, ele é invertido. Então é menos 1 sobre 5.000. Novamente, se o objeto é direito, o sinal dele entra positivo. Se a imagem é invertida, o sinal entra negativo. Negativo com positivo, né? Fazendo uma razão, dá negativo. Ok? E aqui entra o aumento, né? Se fosse um aumento de fato, essa razão aqui daria maior que 1. Mas como não é, dá menor que 1, né? É uma diminuição. A gente chama de aumento porque, enfim, convenção. Então, P' vale 20. Vai ficar menos 20 sobre P. P é a distância do objeto à lente, que é exatamente o H, né? Vou chamar até de H aqui. É igual a menos 1 sobre 5.000. Percebam, isso aqui vai dar em centímetro. A gente acabou de usar o P' em centímetro. Então, H vai ser igual a 10. E aí que ele quer em metro, né? Então fica 1.000 metros. O gabarito, portanto, é a letra A. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.